a audiência pública. Eu quero declarar aberta a 22ª reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, uma vez que há número regimental. Portanto, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu convido para compor a mesa o senhor Mário Medeiros Neto, coordenador da Federação Sindical dos Oficiais de Justiça do Brasil. Por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Convido o senhor Marcelo Rodrigues Ortiz, presidente da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, também para tomar assento à mesa. Seja muito bem-vindo. Convido também o senhor Igor Leandro Teixeira, diretor-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais. Convido o senhor Cleomar Wolfram, diretor financeiro do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo. Olha, os nossos convidados disporão de 10 minutos cada um para exposição. Eu quero iniciar os nossos trabalhos concedendo a palavra ao senhor Mário Medeiros Neto, que é coordenador da Federação Sindical dos Oficiais de Justiça do Brasil. Isso. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Laudívio Carvalho, que olhou para o nosso problema, né, que há tanto tempo a gente vem discutindo a segurança do oficial de justiça. Essa oportunidade que o senhor dá, esperamos que abra todas as portas que a gente precisa para resolver essa questão de uma vez, deputado. Cumprimento todos os oficiais que estão presentes aqui, né, que passam pelo problema da falta de segurança diariamente, e que nós somos ignorados pelos poderes e pela sociedade, e nós percebemos que até mesmo os juízes não conhecem a nossa função e não sabem o que nós passamos na rua. Dia 3 de julho de 2008, nós participamos de uma mesma audiência pública, só que pelo Senado, Comissão de Direitos Humanos. E lá nós deixamos anexado como documento um dossiê repleto de casos de violência. E até a Daniela daqui do Distrito Federal tentou buscar esse dossiê para a gente juntar aos que a gente tem, né? Mas eles perderam esse dossiê porque não era informatizado na época. Mas não é por falta de dossiê, o senhor vai ver que a questão é bem complexa, né? Fábio de Goiás tem um dossiê, o Seiji tem... Todos aqui têm dossiê para apresentar a qualquer momento para o senhor, que os casos são muitos, deputado. Quantos dossiês nós vamos ter que produzir para que a sociedade olhe por esse problema dos oficiais de justiça, da segurança dos oficiais de justiça? Essa é a pergunta que fica. Quantos dossiês? Quantas vezes nós vamos ter que voltar aqui, né? Para que a sociedade enxergue o problema, porque os parlamentares, os deputados, eles são os representantes da sociedade aqui, né? E são quem legisla para que conserte situações que a sociedade ainda não enxergou. Então, pedimos que a sociedade olhe para nós através dos deputados, e através dessa oportunidade que o deputado está nos dando, né? Então, até quando vão permitir que sejamos vivos para comparecermos aqui de novo? Para implorar por segurança, deputado. Né? Viemos em 2008, muitos que vieram em 2008 não podem estar aqui hoje, por problema de doença psicológica em virtude da violência que sofre.
um dos que pediram por essa audiência, o Paulo do Rio Grande do Sul, ele não pode tomar um avião para ir de uma cidade para outra, porque ele não pode passar qualquer problema emocional, mas ele foi aposentado por invalidez, que é o reflexo dessa violência que a gente passa no dia a dia, deputado. O que a gente repara em todo lugar que a gente vai, em todo deputado, todo gabinete que a gente visita, é que ninguém conhece o que faz um oficial de justiça de verdade, né? Ele muitas vezes na mídia, ele parece um ser invisível, mas nós vamos mostrar a importância que ele não é tão invisível assim. Por exemplo, desocupação das escolas em São Paulo. Eu sou de São Paulo, falo dos casos de lá que eu tenho mais. O que a mídia se preocupa é com o embate PM e os ocupantes. Ninguém sabe que foi o oficial de justiça que coordenou todo aquele trabalho, o Paulo, um oficial de justiça lá de São Paulo, para que não tivesse violência, para que ocorresse tudo da melhor forma possível, né? Grandes reintegrações de posses de 100, 200 famílias, grandes áreas. Quem coordena esse trabalho é o oficial de justiça. A imprensa se interessa apenas pelo embate, é o que dá notícia, o que dá matéria para ela. Fazemos ainda afastamento do lar, quando o marido bate na mulher, né? É o oficial que vai tirar o marido, o agressor, de casa. Busca a apreensão de pessoas e bens, tira o filho do pai para entregar para a mãe, tira da mãe para entregar para o pai, penhoras, arrestos e sequestros de bens, arrolamento de bens, internações compulsórias, prisões, conduções coercitivas. Mas nós vamos mostrar que nós somos esses seres invisíveis, mas que concretizam, que efetivam a justiça nesse país. Quando o juiz emite uma ordem judicial, de dentro do seu gabinete, no seu conforto, com ar-condicionado, por exemplo, o juiz determina a reintegração de posse de tal área. Eu pergunto se a justiça foi concretizada nesse momento, né? Se desocuparam a área porque o juiz determinou ali no papel. Quem participou de uma audiência judicial sabe que quando você chega ao seu advogado lá, o advogado fala assim: você não abre a boca, só responda o que for perguntado. Então o juiz está revestido de toda uma segurança. Já o oficial de justiça, é ele que vai na rua tirar as pessoas que ocuparam, né? Quando ele determina o afastamento do lar conjugal, que o marido espancou a esposa. Quando ele determina naquele momento ali, a justiça se concretizou? Não. Ela é teórica, ela é abstrata. Ela só se concretiza quando o oficial de justiça vai lá, até aí ela está apanhando. Quando o oficial vai lá na casa tirar o agressor. Daí a justiça se efetiva, daí você vê o poder público funcionando. Não quando o juiz deu aquele despacho lá. Ali ainda ela não se tornou real. Então, quando ele emite a decisão, ela é apenas abstrata, se concretiza, se realiza com a ação do oficial de justiça. É quem efetivamente leva a justiça aos jurisdicionados, materializa a pretensão das partes, transforma a justiça do campo teórico para o campo prático. Quem leva a justiça, essa é uma frase do Paulo, que está afastado desse oficial do Rio Grande do Sul, que eu mencionei no início. Quem leva a justiça não pode ser vítima da insegurança. Eu peguei o conceito de segurança, né, e a gente vai falar sobre ela. A polícia garante segurança a todos os cidadãos? Tem efetivo e aparelhagem suficiente para isso no dia a dia? A segurança em qualquer lugar, hora, para que o cidadão possa sair com a família? O oficial trabalha a qualquer hora, em qualquer lugar, com as questões judicializadas, onde já existe o conflito. Porque se a questão está judicializada, deputado, é porque as partes não tiveram consenso, porque é um litígio. E é nessa situação que o oficial vai, naquele território, levar a decisão judicial. Instaurado o litígio, né? O litígio na esfera do juiz tem um significado. Como eu disse para o senhor, ele aprecia no gabinete. Para o oficial de justiça é outro significado. É ele que vai no território do cara, tirar ele de casa, concretizar a justiça. Tem um parecer, você pode colocar, por favor? Um parecer do ministro Lauro Leitão, então pertencente ao Conselho da Justiça Federal. É o terceiro, por favor. O terceiro slide. Esse. Volta um, por favor.
O parecer do ministro é assim: permita-me, ao justificar a presente proposição, tratar um breve paralelo entre as atividades dos servidores da categoria funcional de oficial de justiça e dos integrantes do Grupo Polícia Federal. Em verdade, os riscos a que estão sujeitos os oficiais são bem maiores do que o daqueles, já que quando da realização das diligências no cumprimento das determinações judiciais, atuam sozinhos e desarmados, diferentemente do que ocorre com os agentes federais que atuam em grupos e armados, que ao contrário de policiais federais, militares ou civis, que sempre atuam em veículos oficiais e sempre em grupo, os oficiais de justiça são obrigados a atuar sozinhos, muitas vezes sem poder contar com o auxílio da força policial. Em seguida, tem um vídeo, uma parte do vídeo da ministra Carmen Lúcia, atual presidente do Supremo Tribunal. Esse vídeo, por favor. Que ela reconhece o risco da função do oficial de justiça até mais do que de um policial. Está sem som. Pela ordem, senhor presidente, enquanto está aí mexendo aí, eu poderia, por gentileza, só fazer uma indagação aqui. O senhor vai abrir depois para que os deputados falem ou o senhor vai deixar também os demais que vieram participar? Eu tenho aqui 3 convidados, que é o João Batista Fernandes, que é o presidente da FENOJUS, e também Eduardo Quintas, que é diretor da Cidojus, lá de São Paulo, e o Paulo Vieira, que também é diretor da Cidojus. Eles vieram como nossos convidados, e eu gostaria só saber se o senhor vai abrir para que eles também pudessem usar a palavra no final ou não. Meu nobre deputado, prazer recebê-lo aqui nessa comissão, mais uma vez, né? Estarmos juntos aqui. Olha, nós não havíamos previsto nada nesse sentido exatamente porque havia uma programação anteriormente feita e nós não teríamos espaço para abrir, até porque a ordem do dia já está acontecendo. Estamos correndo o risco de abrir a sessão do Congresso Nacional a qualquer momento. Então, eu gostaria de registrar a presença deles que acompanhem conosco, em havendo possibilidade em relação ao tempo. Eu certamente concederei a palavra a eles, mas não posso firmar esse compromisso com Vossa Excelência exatamente por causa da questão de tempo legal aqui para que nós possamos conduzir os nossos trabalhos. Eu entendo perfeitamente. Agradeço a Vossa Excelência e dizer que lá no plenário, eu vim de lá agora, não está tendo quórum. Estão lutando, fechou a sessão e está iniciando uma nova sessão, não está tendo quórum. Então, eu acredito que vai dar um tempo suficiente aqui para a gente debater o assunto. Muito obrigado. Não, e há necessidade de debater exaustivamente esse assunto. Daqui a pouco eu quero até falar porque do meu requerimento. Obrigado, viu? Podemos continuar, então, com o coordenador da Federação Sindical dos Oficiais de Justiça do Brasil, senhor Mário Medeiros Neto. O Conselho da Justiça Federal, no processo 8661, já tinha concluído, aspas... Olha, eu quero pedir desculpas aos senhores, há um problema de áudio. É até um trocadilho estranho, né? Há um problema de áudio no vídeo. Esse vídeo está... Mas... Desculpa. Não. É apenas pedir desculpas aos senhores, mas o senhor Mário Medeiros Neto pode falar, inclusive, a respeito do depoimento ou da fala que foi feita pela ministra Carmen Lúcia. Esse vídeo está disponível no YouTube, na internet, né? E o teor dele é que ela reconhece a periculosidade da profissão do oficial de justiça, o risco que ele corre, que é até maior do que a polícia. Ele reconhece isso, ela reconhece isso no vídeo.
quero enfatizar ainda uma vez, tal como li no relatório, o Conselho da Justiça Federal, no processo 8661... Infelizmente não dá para ouvir. Infelizmente. Está muito baixo. Mas vamos prosseguir, senhor Mário? Vamos prosseguir. Esse artigo ele mostra que, por força de lei, os oficiais trabalham nos mais diversos horários, dias e locais. É o artigo 212, que para nós é o antigo 172, que todo mundo tem gravado, isso que a gente trabalha em qualquer dia, horário, local, independente de autorização. Antigamente tinha que ter autorização judicial para você trabalhar fora do horário das 6 às 20. Hoje, independente, o parágrafo 2º desse artigo 212, independente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, onde houver nos feriados ou dia úteis, fora do horário estabelecido nesse artigo. Então, não tem mais dia nem horário. O oficial está disponível 24 horas por dia a serviço da Justiça. É interessante também, esse outro é do vice-corregedor-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Como responsável pelo cumprimento das ordens judiciais, os oficiais de justiça muitas vezes são obrigados a levar em seus veículos particulares pessoas conduzidas coercitivamente. Em tais momentos estão em perigo o próprio oficial e bem assim o seu patrimônio. Infelizmente, o Poder Judiciário faz vistas grossas para esse estado de coisas e não raro vê-se em situações como a que ocorreu na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, onde o veículo, que na época a Justiça colocou um oficial à disposição, foi retirado do trabalho dos oficiais de justiça porque isso implicaria expor desnecessariamente a risco a integridade física do motorista e o patrimônio da União. Circunstâncias que podem, inclusive, culminar na responsabilização civil administrativa dessa corte. Quer dizer, o veículo oficial e o motorista que acompanha o oficial de justiça correm risco. O oficial, acho que ainda mais olharam só para eles, não olharam até por via transversa, né, nesse depoimento do corregedor, a gente nota a insensibilidade com o problema, e ao mesmo tempo que ele constata que existe a violência contra o oficial de justiça. A violência não tem rosto, não tem sexo, não tem idade, não tem cor, não tem classe social. Ela tem um processo de imprevisibilidade para os oficiais de justiça. Você nunca sabe o que você vai encontrar por trás de uma porta que você bate, né? Todos conhecem bem esse problema, é o nosso dia a dia, deputado. E onde ela mora, na favela, em que camada social, atrás de que porta a gente encontra, atrás de que esquina, né? Atrás de que rosto, de que olhar. Nós vamos mostrar que não tem como saber, né? Existem situações em que existe um protocolo de procedimento com a força pública, caso de reintegração de posse de uma área grande, como eu expliquei, que você combina junto com a polícia, só nesses casos. Mas, quando você pega um mandado, você não consegue ver que por trás dele tem uma situação de insegurança. O oficial de justiça Márcio Luiz Veras, Vidor, ele foi cumprir o mandado de despejo de um funcionário da Assembleia Legislativa, né? Uma pessoa esclarecida e que tinha se prontificado a sair do imóvel. De repente, num momento de desespero, o oficial de justiça Márcio virou nome de rua. Ele foi assassinado. Uma situação inesperada. A pessoa, naquele momento de desespero, ela se volta contra quem está ali na frente, quem foi concretizar a justiça, né? Na minha cidade, eu sou de uma cidade que tem um sotaque bem carregado, até que é Piracicaba, né? Um oficial de justiça foi fazer a apreensão de um veículo de um médico. O médico deixou ele entrar, trancou a sala e ficou com um revólver em cima da mesa, ameaçando ele por 2 horas. Liberou muito tempo depois só, mas ameaçou matar ele, um médico. Então não é na favela só. A favela é o que a gente sobe todo dia, tem que pedir permissão, tem que ser revistado, né? E se a gente faz um serviço na favela, no outro dia a gente tem que voltar. A tendência hoje é setorização do trabalho do oficial de justiça. Ele trabalha em zonas. Então ele faz um serviço naquele dia, no dia seguinte, na semana seguinte, ele tem que voltar naquele mesmo lugar em que ele tirou uma pessoa de casa. Então, ele fica marcado, né? Soubemos hoje de um caso do oficial de Minas, acabei de saber, que um serviço que ele fez há um mês, ele está ameaçado de morte. Ele recebeu ameaça, o tribunal falou, mas está andando com 2 seguranças, mas até quando? O tribunal falou que garante por 15 dias os 2 seguranças para ele, e depois disso? Está marcado por um serviço que ele fez. Todos os oficiais da minha comarca já enfrentaram situação de violência, todos. É cárcere privado. Uma menina, ela foi fazer uma intimação ao lado de uma favela, ela foi sequestrada por 3 menores, levaram, sacaram o dinheiro da conta dela e disseram, sabemos que você é oficial de justiça, não faça o boletim de ocorrência, senão você está perdida, né? Ela não fez o boletim porque ela tem que voltar lá, mas ela
gasta quase metade do salário dela para trabalhar com segurança do lado, porque ela não consegue mais trabalhar sozinha. Imprevisibilidade, eu fui buscar o conceito de imprevisibilidade. É qualidade do que não se pode prever e avaliar antecipadamente. Eu até deixo os links aqui para conferirem depois. E de segurança, é a percepção de se estar protegido de riscos, perigos ou perdas. Então, imprevisibilidade é o contrário da segurança. Eu peço licença ao senhor, Mário. Vou te dar mais 2 minutos, porque nós já estamos com 14 minutos da sua fala. Eu estou dando um descontozinho. Certo. Pelo tempo parado. Exatamente, mas por favor. Voltando, por favor. Esse é o Francisco, que todo mundo conhece, Francisco Ladislau Pereira, 25 anos de idade, né? Ele foi intimar uma moradora do bairro Santo Antônio, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Ele parou para pedir informações no posto de polícia rodoviária, onde fica o local, tudo, e era perto. Daí ele foi recebido com 2 tiros no peito, pelo filho da pessoa que ele procurava. Ele saiu do carro correndo, o rapaz pegou um carro de 50, o rapaz que tinha 50 anos pegou um carro e atropelou ele ainda. Como o Francisco poderia prever que aconteceria uma situação dessa? O mandado não indicava nada. Se ele tivesse essa previsão, ele teria pedido auxílio no posto policial que era perto, né? Então, quantos Franciscos daqui, né? É que a gente olha, quantos Franciscos vão estar numa próxima reunião com o senhor aqui? Não sabemos o dia de amanhã, né? A situação não é previsível. Se olha para todos, o Francisco Mauro, o Francisco, né? O Elvis, e não temos garantia nenhuma que nós vamos estar aqui amanhã, deputado, porque ninguém olha, a insensibilidade é muito grande, né? Então, até quando essa insensibilidade vai permitir que a gente esteja vivo e presente aqui? E na próxima audiência pode ser tarde. O outro caso, por favor. Essa é a Sandra Regina de São Paulo. Ela foi fazer uma ação de busca e apreensão de uma moto de 25 cilindradas. O cara não pagou as parcelas e pagou 3 de 48 parcelas. Ela perguntou onde é a casa do Reinaldo. Falou, sou eu mesmo. Ali na frente. Temos o juiz pediu para você entregar a sua moto, que você não pagou. Vamos lá, vou pegar o documento. Ele entrou na casa, ela parou com o carro na frente da casa dele, aguardando que ele saísse com o documento e com a moto. Ele saiu com um revólver 38 carregado. Ela estava presa no cinto de segurança. Ele de frente para o carro deu 5 tiros nela, ela sem qualquer possibilidade de fuga, de reação. Ele recarregou o revólver e deu mais 4 tiros nela. Foram 9 tiros na Sandra. Então as Sandras daqui, né, a Daniela, né, é todo dia, em toda situação, deputado, né? Não tem como a gente prever. Acabou o tempo. Só conclua, por favor, porque nós temos que dar a palavra aos outros. Sim, nós temos muito o que falar, mas não vai dar tempo, né? Em São Paulo, para coibir um pouco, foi feito o projeto Linha Segura. Linha Segura o que significa? Que vai ter um atendimento mais rápido da PM. A gente vai ligar no número, a PM vai atender mais rápido. Mas até no caso do Francisco, você acha que dava tempo dele ligar no número, espera aí, vou ligar por Linha Segura, não atira, não. Não existe isso. Então, efetivamente, nós nunca vamos ter essa condição de segurança no trabalho. O que nós viemos buscar é outros meios para que a gente se proteja disso. Olha, quero agradecer ao coordenador da Federação Sindical dos Oficiais de Justiça do Brasil, o senhor Mário Medeiros Neto, e dizer ao deputado Paulo Freire que o seu estado, como o meu, passa momentos difíceis em relação à violência. E, deputado, o senhor está nessa casa aqui há mais tempo que eu, e o senhor sabe o que vivemos aqui. Nós temos que cuidar dos interesses do povo do nosso país. O senhor trazendo as suas demandas do estado de São Paulo, eu trazendo as minhas demandas de Minas Gerais, e juntos para tentarmos minimizar o sofrimento de um povo, de um país. Esse é o trabalho nosso, é o trabalho do parlamentar. E quando eu apresentei o requerimento, solicitando essa audiência pública, eu tinha certeza absoluta da importância desse encontro aqui, deputado. E vou dizer por quê. Durante 35 anos, à frente do maior microfone de Minas Gerais, nós temos vários mineiros aqui, através da Rádio Itatiaia, onde eu apresentei um programa de rádio, durante muitos anos, onde na televisão eu apresentei, talvez as grandes audiências do rádio e da televisão estivessem com minha equipe lá em Minas, e era um trabalho diretamente ligado à área de segurança pública, deputado. E os oficiais de justiça,
foram injustiçados ao longo desses 35 anos em que eu estive à frente de um microfone, e eu fui testemunha disso. Injustiçados na sua carreira, injustiçados nos seus salários, injustiçados pelo próprio sistema para que pudessem realizar o seu trabalho com dignidade. E o senhor Mário Medeiros falava ainda há pouco de um oficial de justiça que muitas vezes era obrigado a utilizar o próprio carro particular. Quantas e quantas vezes eu vi oficial de justiça descendo de ônibus em Belo Horizonte para citar alguém que a justiça precisava que fosse encontrado. Está ali o Hebe, que é um velho conhecido meu, que trabalha nesta área aqui, deputado Paulo Freire, que tem histórias para contar e que nós, ao longo desses 35 anos, acompanhamos de perto as dificuldades que os oficiais de justiça têm. E por isso, no nosso substitutivo do projeto de lei 3722, que alguns apelidaram de o novo porte de armas do Brasil, alguns disseram que seria o estatuto da revogação do atual estatuto, e, na verdade, nada mais é do que um projeto de lei, o 3722, que procura devolver ao cidadão de bem o direito da autodefesa, da defesa da família e da sua propriedade. E no meu substitutivo, no meu relatório, eu incluí os oficiais de justiça para que tenham direito ao porte de arma, para que possam não apenas trabalhar armados, mas ter a sua arma para a sua defesa pessoal. Porque como é que o oficial de justiça vai representar a justiça se ele não tem condição de defender a sua própria vida, o seu próprio corpo, a sua própria integridade? E não é possível que o oficial de justiça na justiça fique em segundo plano. Não é possível. E eu, enquanto parlamentar, e tenho certeza que o nobre deputado Paulo Freire, que aqui está fazendo parte dessa comissão, vai concordar comigo. Nós não podemos permanecer da forma que estamos permanecendo com os oficiais de justiça. Os senhores precisam ser valorizados pela justiça, os senhores precisam ser valorizados pelo Estado que representam e aqueles que são oficiais de justiça da Federação, que sejam valorizados pela União. Tem que ser assim. E vou dizer mais, uma justiça medrosa não é justiça. E um oficial de justiça, quando vai cumprir o seu dever legal, ele tem que estar, primeiro, amparado pela lei. Segundo, ele tem que ter condições de exercer o seu papel. E sabemos das dificuldades que os oficiais de justiça enfrentam e mais. A Polícia Militar não consegue dar a segurança necessária para que os senhores realizem o trabalho individual. A Polícia Militar não consegue. Ela não consegue dar segurança aos próprios homens dela, quanto mais aos oficiais de justiça. Então é preciso que nessa casa encontremos mecanismos, formas e fórmulas de garantir o trabalho dos senhores com respeito, com qualidade, mais que isso, com segurança. E volto a repetir, justiça com medo não é justiça. Não é possível um oficial de justiça descer de um ônibus ou do seu próprio veículo para citar alguém judicialmente e ser agredido. Não podemos concordar com isso. E essa casa tem a obrigação de encontrar os mecanismos, de encontrar os caminhos para isso. E, deputado Paulo Freire, eu conto com o senhor para que nos ajude a encontrar esses caminhos, porque são pais e mães de família que podem ter as suas vidas arrancadas a qualquer momento pela ineficiência do Estado em dar segurança para que realizem o seu trabalho. Eu conto com o senhor, deputado. Senhor presidente, eu quero também, nesse momento, se me permitir, usar da palavra. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que eu gostaria de ter, primeiro, a voz de locutor que o senhor tem. Eu não sei se devo agradecer a Vossa Excelência ou dizer que... E, em segundo lugar, senhor presidente, eu quero aqui me congratular com a sua coragem de abraçar uma classe que foi realmente esquecida pelo nosso governo. Essa é a pura realidade. Eu tenho os colegas aqui atrás que nós trabalhamos junto há 30 anos atrás. Fazem 30 anos que nós trabalhamos juntos. Na época eu coordenava uma equipe de comissariado de menores da Zona Leste de São Paulo,
onde o nosso juiz, que trabalhamos com ele, deveria ter mais comissários menores na zona leste de São Paulo. Porém, a grande dificuldade que tínhamos de conseguir pessoas, e principalmente voluntárias, que pudessem realizar esse trabalho, nessa época, ele se valeu de pessoas do próprio fórum para poder nos ajudar nessa missão. E esses oficiais de justiça, já com uma experiência na rua, realizando o seu trabalho, eles se colocaram à disposição para nos ajudar. E eu pude sentir de perto, durante os anos que trabalhei com eles, a dificuldade que esses oficiais de justiça tinham e têm até hoje. 30 anos se passaram, presidente, e nada foi feito para melhorar essa classe. Por isso que eu digo que essa classe está esquecida. E nós precisamos fazer alguma coisa. Senhor presidente, o trabalho que nós fazíamos no comissariado de menores, cumprir mandado de prisão, por exemplo, nós tínhamos que entrar em cada área mas super perigosa. Mas nós contávamos também com a ajuda ainda da Polícia Militar, dentro do fórum, através de um requerimento do juiz, nós contávamos com a Polícia Militar. Mas o oficial de justiça, para conseguir naquela época a ajuda da Polícia Militar, era uma maior dificuldade. Como até hoje, senhor presidente, até hoje, eles têm a maior dificuldade para isso. Para que nós pudéssemos realizar o nosso trabalho, quando tínhamos também essa dificuldade, nós pedimos para o nosso juiz, isso naquela época, 30 anos atrás, e o nosso juiz concedeu para nós a arma de carga do fórum. Arma de carga. Nós trabalhávamos armados porque o lugar onde nós íamos para poder nos defendermos eram lugares super perigosos. E a situação, presidente, não mudou. E a situação que nós vivemos hoje, eu digo que está pior do que aquele tempo, porque a violência hoje está muito pior. Essa é a pura realidade. Então nós precisamos olhar com carinho essa matéria e fazer com que não somente os nossos oficiais de justiça possam portar armas, logicamente obedecendo a todos os requisitos que essa comissão trabalhou e colocou, e nós vamos fazer com que isso realmente aconteça, senhor presidente, mas nós vamos também fazer com que eles sejam melhorados. Eles tinham, há 30 anos atrás, saiu lá, acho que foi, não sei se foi estadual, uma lei estadual, que trazia um certo benefício financeiro para essa classe, porque não tem carro, é o que o senhor disse aqui. Como é que um oficial de justiça, que representa um juiz, ele vai representar um juiz para cumprir a sua obrigação, nem carro tem, senhor presidente. Nós tivemos aqui, o mandato passado, algo que foi também incentivado por essa casa, de ajudar o Conselho Tutelar hoje em dia. E saiu aquele pacote do Conselho Tutelar, Vossa Excelência muito bem sabe disso, que nós dávamos aí computadores e até carro para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar hoje está muito mais ligado à Prefeitura do que os próprios oficiais de justiça, porque nem a Prefeitura olha tanto para os oficiais de justiça. Então, eu acho que nós devemos criar leis dentro dessa casa para poder facilitar o trabalho do oficial de justiça, fazer com que o seu trabalho seja digno e reconhecido pela população e pelo governo, principalmente, e também, senhor presidente, dar a eles condições de trabalhar. Condições de trabalhar. Eu quero dizer, senhor presidente, o senhor conte comigo, dentro dessa comissão, dentro dessa casa, para que a gente continue lutando por essa classe e fazer o que eles realmente merecem. Realmente merecem. Não é possível, senhor presidente, essa luta e sem que eles consigam nada. Portanto, eu me congratulo com o seu trabalho e pode contar comigo para que a gente possa lutar em prol dos nossos oficiais de justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência tem o meu reconhecimento e o meu agradecimento
por esse apoio que nós precisamos, porque o oficial de justiça representa a justiça e a justiça representa o povo do nosso país. Eu quero passar a palavra agora ao senhor Marcelo Rodrigues Ortiz, que é presidente da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais. Boa tarde. Ok, boa tarde aos presentes. Meu boa tarde especial ao deputado Laudívio Carvalho, que está conduzindo os trabalhos dessa mesa hoje. Meu agradecimento em nome da FENASOJAF, da qual o Hebe, que o senhor citou aqui, é o ex-presidente, eu vinha substituí-lo aqui, por todo o apoio que o senhor tem dado para nós nessa luta. Muito obrigado ao deputado Paulo Freire também, pelo comprometimento que ele teve conosco agora aqui, nessa nossa luta. Meu nome é Marcelo Ortiz, eu sou presidente da FENASOJAF, a Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do país. Eu represento 25 ASOJAFs, que são associações de oficiais de justiça avaliadores federais dos estados. Então eu falo aqui em nome de aproximadamente 7.000 oficiais da justiça federais do país, juntamente com os colegas do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que também são filiados à nossa federação. Independente disso, os nossos pleitos são tão iguais aos dos colegas oficiais da Justiça Estadual, que os nossos presentes aqui, os demais componentes da mesa, representam esse contingente que vai a mais de 30 mil oficiais de justiça estaduais no Brasil. Então, a gente está aqui comprometido com a luta que é de mais de 37 mil servidores públicos no Brasil, que são desrespeitados por décadas em relação à sua condição de trabalho, que somos servidores que trabalhamos sozinho, né, na nossa luta diária. Eu queria aqui um pouco tentar não repetir o que o colega falou aqui, porque os exemplos que estão aqui, eu não preciso repetir para os colegas oficiais de justiça que estão aqui, que todos eles vivenciam esse drama diariamente, né? O deputado já conhece muito a nossa realidade também. Eu queria tentar desestigmatizar certas questões que são relacionadas com essa questão específica da possibilidade do oficial de justiça portar uma arma em serviço. Na realidade, a sociedade, muitas vezes, inclusive as autoridades que ditam a legislação brasileira, elas não têm o real conhecimento do exercício da nossa função, assim como a própria administração dos nossos tribunais muitas vezes não sabe na realidade o que a gente faz, né? O trabalho nosso é externo, é na rua, eles estão preocupados que a gente devolva o mandado cumprido, e o que acontece na rua não passa, né, normalmente pela cabeça e pelas preocupações das presidências de tribunal. Na realidade, é um fato que ninguém recebe a nossa visita com alegria. Nós temos, além de citações e notificações, que hoje, infelizmente, aí um comunicador da Rede Bandeirantes Nacional fez um comentário bastante infeliz, e o qual nós, como federação, vamos editar uma nota de repúdio em relação a ele, mostrando o total desconhecimento do exercício da função do oficial de justiça e fazendo algumas considerações que são totalmente falsas e falaciosas. Então, a nossa federação já está encaminhando uma nota de repúdio para esse tipo de atitude, e se as outras federações quiserem alguma informação sobre essa questão, a gente pode fornecer depois da audiência. Então, eu vou tentar ser rápido aqui, porque eu tenho meus 10 minutos também, não quero ser chamado a atenção aqui pelo deputado. Na realidade, a sociedade, as administrações, às vezes, e a crítica que a gente recebe, muitas vezes, nos fóruns onde a gente vai fazer esse nosso pleito por melhores condições de segurança, sobretudo pelo porte de arma dos oficiais de justiça, é que a entrega de notificações normalmente não é perigosa. Para os que não sabem, a entrega de notificações não é a única função do oficial de justiça, é uma delas, mas não é a única. E sobre ela especificamente, o nosso colega Igor aqui, que está na mesa, vai falar depois, ele vai nos mostrar o quão a entrega da notificação, uma citação e da intimação é perigosa pelos dados numéricos que ele coletou. Eu vou deixar que ele fale sobre isso depois. Mas a gente faz penhoras com ou sem remoção. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, faz muito violação de bens de empresa, de pessoas físicas, de sócios de empresas. A gente faz desocupação de imóveis, reintegração de hipóteses, conduta coercitiva de testemunha, onde em alguns estados tem juízes que têm a capacidade de exigir que o oficial de justiça faça no seu próprio carro particular, porque a polícia não tem condições. A gente aqui não está tentando criticar o comportamento da polícia, que muitas vezes, quando ela pode nos ajudar, ela realmente nos ajuda, mas ela não tem condições físicas e numéricas de nos dar o suporte para ajudar no nosso trabalho. Então, esses mandados de busca e apreensão, soltura de preso em presídio, processo de família, separação de corpos, retirada de criança de família, de pátrio poder, são mandados que exigem, né, e que eles encerram em si próprios, e é só um pensamento coerente, necessário para se ter essa conclusão, de que o mandado em si próprio ele
potencialmente perigoso. A gente ouviu dizer, aí, inclusive de magistrados de tribunais superiores, aí, que o nosso risco é eventual. A gente fica triste e desgostoso de ouvir um magistrado que trabalha no mesmo poder judiciário que nós trabalhamos dizer uma coisa dessa. Ele mostra um total desconhecimento da nossa atividade, né? O nosso risco não é eventual, o nosso risco é constante, premente, todo o dia. A nossa proteção, sim, é eventual, porque a nossa proteção ela só se dá quando a polícia nos acompanha. E a gente achar que a polícia acompanha o oficial de justiça toda vez que a gente precisa, em todo mandado que é necessário, e toda vez que a gente pede, é uma falácia de quem não conhece a nossa realidade. Sabe? Eu fiz um exemplo grosseiro lá do Rio Grande do Sul. Eu trabalho em Cachoeirinha, região metropolitana do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, deputado. Porto Alegre, uma média de 40 mandados que a Justiça do Trabalho recebe por semana. Para 60 oficiais em Porto Alegre seriam 2.400 mandados. Acho que desligou aqui, não? Não. 2.400 mandados, seriam, levando em conta 6 dias úteis de trabalho, que a gente trabalha a maioria das vezes no sábado, 400 mandados por dia. Para acompanhar 400 mandados por dia, nós vamos precisar de 2 policiais para cada mandado e uma viatura. Seriam 800 policiais e 400 viaturas por dia para ajudar os oficiais de justiça do trabalho de Porto Alegre. Eu não preciso fazer nenhum cálculo maior para dizer que isso é totalmente impossível, né? O sistema de segurança do Brasil está passando por uma crise institucional bastante grande, ele está passando por uma crise de quantitativo, de efetivo de policiais, e a gente não pode exigir da polícia, dos policiais que nos acompanhem, e a gente não tem condições, eles não têm condição numérica, os oficiais nos dizem isso, os praças nos dizem isso, então a gente não tem. Isso é uma das falácias que gostaria de combater, que é essa questão do reforço policial. O reforço policial é exceção. Isso em todo o Brasil. No âmbito da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, é em todo o Brasil. Os colegas da Justiça Estadual podem fazer o depoimento em relação à Polícia Estadual, mas pelo conhecimento que eu tenho, também a Justiça Estadual muito mais do que nós, inclusive, esse problema. A outra falácia é do risco eventual, que eu acabei de falar sobre essa questão do risco eventual, que ele é constante aqui. Nos casos extremos, somente nos casos extremos, aqui eu fiz um texto, mesmo nos casos extremos, onde sacrificamos nossos prazos, ficamos sujeitos a punições administrativas por atrasar o prazo para cumprir o mandado, só quando a polícia pode nos ajudar, e o perigo persiste. Porque não é o cumprimento do mandado em zona de risco, com acompanhamento policial, que vai solucionar o nosso problema de segurança. Porque, na mais das vezes, nós temos que voltar àquele mesmo bairro, quiçá aquela mesma casa, para cumprir um outro mandado, uma notificação, uma intimação, e a gente fica marcado, e vai voltar sozinho, e vai voltar sem a proteção policial. O porte de arma vai salvar a vida de todo mundo aqui? Não vai. Mas o porte de arma vai dar uma segurança muito maior, para que nós possamos, no mínimo, se defender. Ninguém quer porte de arma aqui, deputado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha muito bem a nossa luta. Ninguém quer porte de arma aqui para matar ninguém. A gente quer por um instrumento de defesa. Os magistrados têm porte de arma, os promotores têm porte de arma, e a gente sabe que nenhum dos membros dessa categoria quer matar alguém. Agora, a gente acha absurdo e não compreende como é que o profissional do judiciário que dá a ordem judicial tem o porte de arma para se defender dos efeitos dessa ordem, e o profissional que cumpre a ordem judicial na rua, longe do fórum, não tem a mesma arma para se defender da mesma forma. Então, é uma coisa difícil de entender para nós, oficiais de justiça. A gente sabe que o deputado entendeu, a gente ficou feliz que o deputado Paulo Freire entendeu. A gente teve uma conversa muito boa hoje de manhã com o senador Hélio José, que é o relator de um dos projetos que está lá no Senado para porte de arma. Ele também é partidário da nossa luta, e o que a gente espera... Estou extrapolando muito meu tempo aí, deputado. Ainda tem? Ah, não, tá. Então, o que a gente espera é isso, é que os nossos legisladores, como o deputado Laudívio aqui e como o deputado Paulo Freire, entendam esse pleito. E para entender, eles precisam conhecer. Não basta que eles sigam orientação partidária, ou orientação da sua bancada, dizendo, não, eu sou contra a flexibilização no Estatuto de Armamento. E o oficial de justiça que se dane, sabe? São coisas que têm que ser analisadas à luz do conhecimento da função, e é isso que a gente quer. O senhor analisou, o senhor se convenceu, o senhor sabe muito bem disso. A gente está tentando fazer com que os seus pares também tenham esse tipo de convencimento. O deputado estava aqui, Paulo Freire, se convenceu, é uma pena que não tem outros deputados aqui para a gente poder tentar fazer esse convencimento. Os colegas que estão aqui, com certeza, ninguém precisa desse convencimento, porque a gente que vive essa realidade. Todo mundo aqui já passou por uma situação de perigo de vida, de medo de perder a vida, onde faltou alguma coisa que pudesse segurar. Fora os colegas que, infelizmente, não estão aqui para contar a sua história, como é emblemático
emblemático o caso do nosso colega Francisco, que o Mário contou aqui, oficial de justiça da Justiça do Trabalho, que foi entregar uma notificação de audiência em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. De audiência, e foi morto a tiros e atropelado pelo filho da reclamada. Então, uma situação que potencialmente, na visão de alguns que não conhecem a realidade, encerraria perigo zero, entregar uma notificação de audiência e, no fim, o colega está lá hoje numa situação diferente da nossa, para não usar outro eufemismo. A gente já rende, a partir de agora, as homenagens ao colega Francisco. No mês de novembro, agora, fazem 2 anos do falecimento dele. É um caso emblemático para nós, sem esquecer de todos os outros colegas. E a gente quer, deputado, que isso não aconteça com mais ninguém. Ou que, se vier acontecer alguma situação de perigo, a gente tem a possibilidade de se defender. Porque deve ser desesperador, né, a gente passar por uma situação dessa, de ser ameaçado com a arma e não ter com o que se defender. Para finalizar, deputado, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos os colegas, agradecer outra vez a sua disposição na luta em prol dos oficiais de justiça, agradecer essa casa aqui, agradecer as associações dos oficiais de justiça dos estados que mandaram os representantes para cá, as associações dos oficiais de justiça estaduais, e dizer que a nossa federação está sempre à disposição para qualquer tipo de conversa, seja com os senhores, seja com senadores, seja com colegas da Justiça Estadual, e o que a gente quer é isso, um pouco mais de segurança para a gente prestar melhor o nosso trabalho, para a gente poder exercer com muito mais competência e muito mais tranquilidade o trabalho que nós temos, falo por mim e pela maioria dos colegas, tenho certeza, orgulho de ser, porque eu não queria ser outra coisa na vida, eu gosto muito de ser e eu quero me aposentar e eu quero morrer, não em serviço, mas quero morrer oficial de justiça. Muito obrigado, colegas. Eu quero agradecer ao senhor Marcelo Rodrigues Ortiz, que é presidente da Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, e dizer aos nobres convidados que nós vamos ter que cumprir o tempo, exatamente porque a ordem do dia já teve início e ela se sobrepõe a qualquer outro mecanismo interno da casa. Então vamos tentar cumprir. Conceda a palavra ao senhor Igor Leandro Teixeira, que é diretor-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do meu estado, do estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Laudívio. É a segunda oportunidade que tenho de tratar do assunto de segurança de oficiais de justiça com o senhor. Tivemos a oportunidade de debater o 3722, o PL 3722, de debater o PL 3722 em Uberaba, numa audiência pública também, onde o senhor bem disse do relatório, incluiu os oficiais de justiça. Já agradeço mais essa oportunidade, mais esse convite que foi feito, né, e trazer as Minas Gerais para demonstrar uma força, né, política na pessoa do senhor e tentar mostrar um pouco para todos os colegas nessa audiência pública alguns dados técnicos sobre o risco dos oficiais de justiça. E aproveitar também que ao final dessa audiência pública, que eu já gostaria de requerer, que o resultado, que o trabalho, o material produzido nesse dia, seja encaminhado para 2 projetos de lei. Seja anexado também ao 3722, que vem tramitando, e ao PLC 30, que tramita no Senado. Se puder fazer esse encaminhamento desse material produzido, agradeço Vossa Excelência. Eu tenho algumas lâminas, se puderem colocar para mim, que eu vou tratar de números. Gostaria de apresentar para os colegas, e principalmente aos deputados, o que ocorre sobre a questão dos oficiais de justiça. O Sindojus, em parceria com a FOGEBRA, entrou com um processo de controle administrativo no CNJ, o número não vou ler, simplesmente apresentar, um pedido de providência para a segurança dos oficiais de justiça em todo o país. À época, a conselheira Débora Ciossi fez o relatório e solicitou informações para todos os tribunais de justiça do país, pedindo esclarecimento sobre quais eram as medidas que os tribunais de justiça estavam adotando para garantir a segurança dos oficiais de justiça. Algumas coisas chamaram um pouco a atenção, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Acre responde que a assessoria militar do tribunal presta serviço de acompanhamento. Se puder voltar o slide só um minutinho, por favor. Presta serviço de acompanhamento e prestação
proteção aos oficiais de justiça nos deslocamentos para cumprimento de mandados de afastamento, desapropriação, busca e apreensão e prisão, bem como nos demais solicitados pela central de mandado, sendo o serviço disponibilizado 3 vezes por semana, segunda, quinta e sexta. Só que se cobra um trabalho do oficial de domingo a domingo, principalmente, todos sabem aqui, artigo 212 novo CPC, que fala que o oficial de justiça tem que diligenciar nos horários não independente de autorização, trabalhar nos horários de segunda a sexta, após as 18, sábado, domingo e feriado. Ou seja, a proteção que o Tribunal do Acre, falaciosamente, vou dizer dessa forma, com muita segurança, isso não existe. Próximo slide, por favor. É o grifo esse do Tribunal de Alagoas. Lá no grifo ele fala: por fim, informo que na medida de necessidade do oficial de justiça, são disponibilizadas guarnições militares da PM Alagoas por meio de comando do policiamento da capital, cuja comunicação será feita por e-mail em telefones específicos. Só o oficial da capital que tem problema? E o interior? Não há proteção para ele? O próximo slide, por favor. Amapá, por fim, apresenta aqui o cumprimento dos mandados de condução coercitiva, reintegração de posse e ou naqueles que o caso exigir, autoriza-se o cumprimento, o auxílio de força policial com destacamento da Polícia Militar que serve no gabinete militar do tribunal. São 5 policiais. O Amapá deve ter mais ou menos aí uns 400 a 800, entre 400 e 800 oficiais de justiça. A escala aí está ficando um pouco complicada de proteção, não é isso? Próximo slide, por favor. Vou reforçar só alguns, até chegar no de Goiás, que chama muita atenção. O tribunal disponibiliza semanalmente 6 policiais militares para o auxílio dos oficiais de justiça no cumprimento de diligências. 6 policiais? Que é isso? Então ele tem que ter 6 oficiais, né? Que se tem 6, tem que ter 6 para a capital e o interior novamente. Próximo, por favor. Pode passar o da Bahia, porque eu quero chegar no Goiás. Ceará. Aí chega a questão interessante. Olha só o Ceará. Esclarece que atualmente não há medida voltada exclusivamente à segurança dos oficiais de justiça. A partir desses slides, nós começamos a ver que a situação, os próprios tribunais estão admitindo. Não consigo dar proteção. Eu não consigo dar proteção. E como que eu cheguei nesses dados? Está no relatório do PCA no CNJ. É só retirar o PCA, que isso aí foi o tribunal que assumiu. O tribunal mandou ofício, que está anexado ao PCA. Próximo, por favor. Na hora que chegar no Goiás, pode passar o Distrito Federal, por favor, para a gente agilizar. Espírito Santo, informa que não há medidas de segurança em relação ao deslocamento de oficiais de justiça durante diligências. Está em licitação compra de coletes balísticos. O que adianta o colete? Se você não tem como ter uma proteção efetiva, uma reação. Espírito Santo também informa que não há medidas de segurança em relação ao deslocamento dos oficiais de justiça durante diligência. Está coletes balísticos. Próximo, por favor. Estado do Goiás. Esse eu queria mostrar. Desculpe os colegas do Goiás, tá? Infelizmente eu tenho que falar isso. Segurança. Informa que disponibiliza aos oficiais de justiça o pagamento de adicional de risco de vida no percentual de 10% calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme leital. Ou seja, pode ficar tranquilo, você recebe 10% a mais do seu salário, você não vai tomar um tiro. Não se preocupe, que você não morre, porque você não vai tomar um tiro, você não vai ser agredido, porque recebe 10% de risco de vida. Quem está falando isso, gente? É o Igor do Sindojus? Não é. Isso são ofícios respondidos pelos presidentes de cada tribunal. Pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer. O tribunal está assumindo, o poder público está assumindo. Não tenho condições de dar proteção aos servidores. E os servidores ficam a Deus dará. Por isso, eu agradeço muito o relatório que Vossa Excelência fez, doutor Laudívio, deputado Laudívio, que incluiu os oficiais de justiça. No mínimo, teremos a possibilidade, de nos defendermos. De que se houver alguma vítima, que a vítima não seja o oficial de justiça. Próximo slide, por favor. Eu vou agilizar um pouco, pode passar. Chega até um gráfico, por favor. Minas, volta Minas, só um minutinho, por favor. Volta 2 slides. Minas, informa que os termos da resolução 646, o tribunal possui um centro de segurança institucional com 18 militares
um delegado, um agente e 2 bombeiros, que tem por objetivo atuar imediatamente em caso de reclamações para oficiais de justiça. Essa reclamação é pós-agressão. Essa atuação é pós-agressão e está sendo utilizada hoje por um diretor-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça, que é o colega que o Mário comentou. Ele está ameaçado de morte, andando escoltado com 2 policiais do gabinete militar, porque ele esbarrou no cumprimento de mandado que o pessoal é uma quadrilha de São Paulo, que deu prazo de vida para eles. Deu prazo de vida para ele. E quando esse prazo acabar e eles não fizerem nada, acabou o risco? Não, ele simplesmente não vai ter escolta, correndo-se o risco de logo na sequência vir a ser vítima dessa quadrilha, sem possibilidade de defesa. Pode passar, por favor. Até o próximo gráfico, pode passar. Pode passar o primeiro gráfico, porque são muitos estados, eu não vou ler todos eles aqui. Isso, mais um, por favor. Essa aí, para nesse slide, por favor. Eu queria mostrar para vocês, e fazer isso como material, isso a ser encaminhado nos PLs que eu citei, uma fala que me chamou muita a atenção na votação em plenário da Câmara dos Deputados, da medida provisória 693, em que alguns deputados me falaram o seguinte: eu estava presente no plenário e falaram: os oficiais de justiça têm a proteção da Polícia Militar. Os oficiais de justiça têm proteção da polícia. E isso se repetiu por diversas falas dentro do plenário, deputado. Só que eu queria mostrar o seguinte: olha o tempo, olha a questão. Nas informações prestadas ao CNJ, vocês perceberam que os tribunais falaram: disponibiliza de segurança e acompanhamento para os mandados de busca, apreensão, prisão, afastamento do lar. Questões específicas, não eram isso? Olha esse gráfico que nós levantamos, através de um dossiê que mostra as agressões a oficiais de justiça. Dossiê que foi feito pelo colega Fábio de Goiás. Se nós olharmos lá o índice número 2, que ele está com 20%, 17, 20, eu não estou conseguindo ver aqui, mas o azul, o maior. Qual que é o mandado? O que tem maior índice, 20 alguma coisa. Mandado de intimação. Ou seja, o mandado mais simples que existe, é o que mais gera agressão ao oficial de justiça. E ali está incluído homicídios. Ou seja, adianta você ter proteção naqueles apenas em busca e apreensão? Não adianta. Não adianta porque nos mandados mais simples é que mais ocorrem as agressões, justamente porque você não está acompanhado. E finalizando a minha fala, deputado, queria só levantar um número que conversamos muito aqui hoje, que só em Minas Gerais são expedidos por ano 4,5 milhões de mandados. 4,5 milhões de determinações judiciais por ano, em que o tribunal exige 2 diligências para cada mandado. 2 diligências significam 9 milhões de diligências. Nós temos polícia para acompanhar 9 milhões de diligências? Multiplicando isso no país, deputado, temos mais de 70 milhões de diligências ocorrendo por ano. Nós temos efetivo para isso? Nós não temos efetivo para isso. Não quero estender minha fala, só mais uma vez agradecer o convite, deputado, e continue nessa luta, porque vemos que a sua intenção é extremamente de justiça. Muito obrigado. Agradecer ao senhor Igor Leandro Teixeira, diretor-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais. E, por último, concedo a palavra ao senhor Cleomar Wolfram, diretor financeiro do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Espírito Santo. A pronúncia é essa mesmo? Wolfram? Isso, Wolfgram. Wolfgram? Alemão. Muito bem. Vamos acontece. ouvir, então. Eu já estou acostumado a não dizer Cleomar Wolfgram, Cleomar WLFFGRAM, fica mais fácil. Caro deputado, é uma satisfação muito grande contar com Vossa Excelência nesse trabalho árduo, duro, dos oficiais de justiça, compreender que por esse país afora, a população necessita desse serviço. Quando se fala de violência, geralmente se imagina que nós estamos todos os dias trombando com bandidos, né? Mas nós também estamos levando a tutela jurisdicional para pessoas de bem. No caso de execução,
uma ação executória de título executivo, judicial, extrajudicial, se tem de um lado uma pessoa que pode ter seu bem expropriado, tem outra pessoa de boa fé do outro lado que está recebendo a tutela da lei e recebendo o que lhe é devido, o que lhe foi tomado, o que não lhe foi pago, né? Então, chamo a atenção para essa questão positiva. O oficial de justiça, ele é responsável por uma tarefa que, além de árdua, ela também, para mim, somos suspeitos de falar os oficiais de justiça, mas é uma tarefa louvável, porque ao mesmo tempo que nós sofremos essas agressões, e são muitas, não temos tempo aqui de falar de todas elas, e apenas sabemos que elas acontecem, do outro lado existem pessoas que nos agradecem. Nos agradecem porque nós vamos lá, enfrentamos todas as situações, atendemos com toda a presteza aquelas partes que necessitam da tutela jurisdicional. Se de um lado tem um marido agressor, do outro lado tem uma mulher que precisa de proteção. E essa proteção, ela só é dada se o oficial de justiça se deslocar com todas as dificuldades. Eu não quero mencionar quais são elas, e já foi sobejamente falado. É assim que nós podemos atender a população. E justamente como o deputado aqui mencionou, é tarefa dos parlamentares, né, do legislativo, buscar, fiscalizar, atender a população nos seus anseios, nos seus maiores anseios. Quando Vossa Excelência está se colocando numa posição de atender os pleitos dos oficiais de justiça, Vossa Excelência, na verdade, está atendendo milhões e milhões de brasileiros que estão por esses rincões afora. É isso que eu queria dizer para vocês, só para não me estender, né? E agradecer a todos os oficiais de justiça que atenderam essa conclamação, que vieram aqui. Eu me enxergo em cada um desses rostos que estamos vendo aqui. Alguns com dificuldades maiores, outros menores, mas que aqui estão ávidos em busca de justiça. É a mesma justiça que nós vamos levar para a nossa nação, para os nossos brasileiros, que tanto necessitam. E é nesse sentido que nós estamos aqui, contando com a colaboração de Vossa Excelência, como também de todos os demais parlamentares, no sentido que nos seja concedido esse direito. Obrigado, deputado, obrigado aos colegas, e esperamos que isso seja feito. Olha, eu quero agradecer muito a presença de cada um dos senhores. Esse debate aqui apenas está tendo início hoje. Eu espero que os meus colegas parlamentares, aqueles que foram eleitos representando a vontade do povo, possam continuar a exercer o seu mandato em nome do povo. Porque, como repórter de polícia que fui durante 35 anos, pessoa ligada à área da segurança, o que eu ouvi no período em que estive à frente de microfones de rádio e televisão em Minas e até mesmo em programas nacionais, o que eu mais ouvia era dizer o seguinte: tem que prender bandido, bandido tem que estar preso. Todo mundo quer bandido preso, mas ninguém quer uma cadeia na esquina de casa. Ninguém quer a cadeia na esquina de casa. E as pessoas vão ao fórum fazer suas representações, defender os seus direitos, os seus pleitos, e questionam, mas por que o oficial de justiça não foi lá, doutor? O oficial está demorando.
Esse oficial de justiça que demora é porque ele está assoberbado, com certeza, nas suas funções. E mais, quando ele vai citar aquela mesma pessoa, ela acha ruim, porque o oficial de justiça está tocando a campainha da casa dele às 6h05 da manhã, muitas vezes depois de pegar 2 ônibus para fazer a citação judicial. E o que eu entendo, e falo isso com toda tranquilidade, é que o oficial de justiça representa a justiça. Ele é parte fundamental da justiça neste país. Ele é um dos operadores do direito, é um dos operadores no cumprimento do dever legal. Uma desocupação de uma área invadida, ela tem que existir, mas existem trâmites também antes dessa desocupação. E em um dos momentos desse trâmite legal, o oficial de justiça tem que estar no palco, que é aquele local para citar alguém, ou uma associação, ou uma pessoa, ou aqueles moradores, ou até os invasores que estão ali. É a devolução de um carro que foi comprado, foi adquirido, foi financiado e não está sendo pago. É a citação do marido que tem que desocupar a casa por uma ordem judicial, porque ele está espancando a mulher, ele agride os filhos e ele deixa faltar o básico dentro daquela casa. O juiz determinou que assim fosse feito. E quem vai citar? O oficial de justiça. E é por isso, e volto a repetir aos senhores e às senhoras, que eu apresentei um requerimento nessa comissão que cuida da segurança pública em todo o país. É nosso dever, é nossa obrigação defender o oficial de justiça. Nós temos que fazer isso, porque ele é, na minha avaliação, o que está mais próximo do problema. Ele está entre a justiça, o cidadão de bem e o crime cometido. Ou, se não há crime, há pelo menos um deslize social que precisa ser corrigido. E esse deslize social, ele passa, evidentemente, pela justiça. Eu digo que o caminho do cidadão de bem é a justiça. O traficante não entra na justiça para dizer que tomou cano do viciado. Ele cobra com a vida, ele vai lá e mata. Mas o cidadão de bem, esse procura a justiça. Ele reclama da justiça. E a justiça, para ser forte, tem que ter oficiais de justiça fortes. E esse é o meu entendimento. Então, eu quero agradecer a presença dos senhores, dizendo que vamos procurar debater nesta casa mais e mais a questão dos oficiais de justiça. Conheço inúmeros casos e trabalhei em diversos deles em que oficiais eram agredidos e muitas vezes mortos no cumprimento do seu trabalho. O que é uma pena. A gente tomar conhecimento de que aquele pai de família se despediu da esposa, dos filhos, muitas vezes da mãe, do pai, dizendo, olha, 6 da tarde estarei de volta se Deus quiser. E morre às 10h30 da manhã. No cumprimento legal do seu dever. Isso não pode acontecer. Então nós temos que discutir isso aqui. Temos que discutir se o porte de armas vai resolver a situação, se vai amenizar, se vai dar mais segurança ou não. Temos que discutir se aquele que agride um oficial de justiça tem que ter a sua pena aumentada. Aquele que mata, se ele tem que ter sua pena aumentada ou não. Afinal de contas, quando essa agressão existe, ele não está agredindo apenas aquele homem ou aquela mulher, aquele representante da justiça, mas ele está agredindo, sim, ao Estado. O Estado legítimo, o Estado de direito do cidadão. Então, essa casa tem a obrigação de discutir tudo isso. E eu digo aos senhores, estou aqui, durante o meu mandato, para abraçá-los, para apoiar a cada um de vocês nessa luta que eu sei que ela é ingrata muitas vezes e inglória outras vezes. Agradecer a confiança que tiveram junto a esta comissão, porque essa é a comissão que discute a segurança pública na casa. E contem comigo, contem com o meu mandato, contem com outros colegas que fazem parte da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Obrigado aos senhores, estou à inteira disposição e informo que nesse momento vou suspender os trabalhos, antes, porém, convocando reunião ordinária deliberativa para o próximo dia 11, às 10 horas da manhã, no plenário 10, para deliberação das sugestões de emendas ao PL 18/2016, orçamentária anual, a LOA, para 2017, e assim que a sessão do plenário for suspensa ou encerrada, retomaremos os trabalhos para a deliberação das proposições constantes da pauta. Declaro, portanto, suspensa a nossa reunião. Muito obrigado aos senhores, uma boa tarde a todos.